Em Alpha Complex, onde a lógica dança com a insanidade, 6 clones troubleshooters são convocados pelo computador. Suas ordens: recuperar a lendária lata de tinta vermelha, supostamente capaz de manchar qualquer documento com verdades perigosas. Mas a jornada é traiçoeira, repleta de becos burocráticos e traidores disfarçados. Cada passo é guiado por suspeitas e risadas nervosas. Enquanto tentam cumprir a sua missão, os troubleshooters descobrem segredos perturbadores e se encontram em uma trama que ameaça destabilizar a ordem estabelecida. No coração da paranoia, eles enfrentarão escolhas impossíveis em um mundo onde a verdade é a mais temida das armas. Quer saber mais sobre o cenário de Paranoia? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco sobre o cenário Paranoia. Uma coisa interessante sobre esse cenário é que a premissa dele já traz uma coisa interessante. De uma forma geral, para a galera que quer saber como que funciona esse tipo de coisa, estamos falando de um futuro um tanto distópico, utópico, é um tanto complicado dizer. É um futurismo, na verdade. A proposta dessa história, pelo menos desse cenário, é de que vocês são simplesmente clones, e esses clones são comandados a partir de um computador que está em paranoia porque acha que todo mundo quer trair ele. Então ele contrata você para matar os traidores e contrata outras pessoas para matar você, outras pessoas para matar os seus assassinos e assim por diante, porque ele não confia em ninguém, mas quer que todo mundo confie nele. Então, nesse mundo caótico da paranoia, a gente é apresentado a um universo futurista com o objetivo de ter tramóias, traições e coisas relacionadas a esse tipo de situação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário e alguns pontos positivos e interessantes que a gente pode trabalhar nesse cenário e nas problemáticas, e assim trazer algumas coisas interessantes. Uma coisa interessante sobre o cenário, quando a gente já começa falando sobre o material propriamente dito, é que quando você começa a lê-lo, existe um trecho que o livro fala: ó, esse aqui é para você jogador e esse aqui é para você mestre. Porque como estamos falando de uma campanha, de uma sessão, de um tipo de jogo que fala sobre traição, escolha de informações, o que é verdade, o que é falso, ter acesso a esse tipo de spoiler com certeza quebra a imersão e com certeza tira a diversão. E o que é interessante é que a parte que tem de informação para os jogadores, o próprio texto te traz essa informação, e com isso nós vamos fazer essa simulação do que você sabe como jogador, porque essa é a verdade por detrás da paranoia. Olá, posso te ajudar em alguma coisa? Desculpe, cidadão, essas informações não estão no seu acesso neste momento. Você ainda não é um agente atirador, ou seja, suas informações é apenas de acesso de infravermelho. Esse tipo de informação é apenas para as pessoas que são do código vermelho, ou seja, não está disponível ao seu bel dispor. Aqui em Paranoia não. Você não sabe quem são seus amigos, você não sabe quem são seus inimigos, apenas confie no computador. O computador é seu amigo, apenas confie no computador. O seu trabalho é ser um agente atirador em trabalho do computador, onde terá missões de matar os traidores. Você traiu seu amigo mostrando a lealdade ao computador, por isso você agora tem acesso a esse tipo de informação e a esse novo cargo. Seu dever é descobrir quem são os traidores e resolver esses problemas atirando neles. O traidor é um humano vil e maligno que tem o objetivo em destruir o computador. Todos os mutantes são traidores. Todos aqueles que participam de sociedades secretas são traidores. E você deve acabar com os traidores. E assim, por consequência, o interessante desse tipo de cenário é que as informações que são dadas aos jogadores são extremamente restritas. As informações populacionais, algo que qualquer um pode ter,
são realmente curtas. Você apenas tem a informação de que aceite a ordem do computador. O computador sabe o que você quer, o computador sabe o que você precisa, e por isso você deve segui-lo fielmente, você deve ser leal a ele e assim destruir tudo aquilo que pode ser contra o computador. Claro, de acordo com que você vai evoluindo na história, você pode sim ir aumentando nas escalas de securalidade, ou seja, você pode começar do infravermelho até chegar no ultravioleta. O ultravioleta são as informações muito mais restritas que apenas um grupo altamente seleto, escolhido pelo computador, pode ter essas informações. Então, o seu objetivo é ir galgando dentro dessa companhia, dessa verdade por detrás, e com isso descobrir os verdadeiros traidores. Mas saiba, você também pode ser um traidor. Uma coisa interessante sobre o cenário é o Alpha Complex. A Alpha Complex, basicamente, ela é uma Ecumenópolis, uma cidade gigantesca que é totalmente controlada pelo computador. Então é interessante que há diversos vídeos atrás nós falamos sobre Ecumenópolis, falando sobre algumas diversidades, algumas dificuldades, algumas premissas interessantes sobre esse tipo de cenário. Então estudar esse tipo de cenário, principalmente quando você for jogar nesse cenário de RPG, é um tanto interessante, porque se você como mestre quer utilizar desse princípio da paranoia, utilizando a cidade de Alpha Complex, é interessante você ter essa noção de como funciona, porque algumas informações podem ser ou podem não ser dadas de acordo com a necessidade narrativa. O objetivo dessa campanha, o objetivo desse cenário, o objetivo dessa jogatina é causar a intriga, a discórdia e, obviamente, o caos. Para a galera que já jogou Among Us, né, é algo interessante, ou até mesmo um Among Us de pato, eu sei que tem recentemente esse tipo de jogo, é bem interessante, eu já vi alguns vídeos. Você trabalhar essa discórdia de saber quem é, quem não é, o que pode, o que não pode, mentiras, verdades e todos esses controles de informação é a parte mais interessante. E você conhecer o cenário de uma forma, principalmente entendendo a premissa da Ecumenópolis, é interessante para você como mestre. Caso você, jogador, também quiser entender como funciona, é interessante porque, apesar de não ser necessariamente um metajogo, você mais ou menos entender o funcionamento e a dinâmica desse tipo de premissa, é interessante para você saber para onde você pode ir e o que você pode fazer para que as suas missões sejam completadas da melhor maneira possível. Uma outra coisa interessante sobre o cenário, ele é o computador. Uma coisa legal quando a gente fala sobre a caracterização de personagens é você conseguir não apenas descrevê-lo psicologicamente, mas também emocionalmente e fisicamente de uma maneira geral. E o legal é que o computador ele é paranoico, ou seja, ele acha que a todo momento ele está sendo traído, ele está sendo observado, ele fica naquela coisa de será que está acontecendo? Então o legal é que os jogadores recebem de forma anônima do mestre informações individuais e informações de um ou outro jogador. Então você, como jogador número 1, você sabe a informação do 2, do 3. Já o 2 sabe do 1, do 3 e do 5. O 3 não sabe de ninguém. O 5 sabe de todo mundo. O 4 sabe as informações reais dele e de algum outro específico. Então essas informações desencontradas é algo muito legal porque você, mestre, que tem todas as informações reais de tudo. Então você pode mentir para o jogador, você pode dizer a verdade para o jogador, eles podem mentir entre eles. Isso que é o interessante. E o fato da paranoia, que você como mestre tem que entender que o seu principal antagonista, que é o computador, precisa ter esse sentimento, porque a qualquer movimento que um jogador fizer, ele pode fazer algo contra você. A ideia é que essa paranoia existe tanto entre os jogadores e também entre o mestre e o jogador. Porque o jogador ele tem algumas informações, porém ele pode ir conversando com os jogadores de uma maneira geral e pode ir fazendo algumas coisas na surdina. E com isso o mestre fica naquela paranoia de saber o que será que o jogador está pensando ao fazer A, B, C e D. Será que eu posso dar muita liberdade para ele e ele quebra minha perna mais para frente? Será que por acaso eu estou dando pouca coisa e na verdade é tranquilo e isso é o que o jogador quer para que o outros também se ferre? Então esse jogo de deixa, não deixa, joga, não joga, faz, não faz, é algo interessante. O difícil para um mestre de paranoia é tentar evitar meio que o Deus Ex Machina. Permita-se também receber umas rasteiras dos seus jogadores.
Porque como a ideia aqui é ter realmente sociedades secretas, paranoias, mentiras e verdades, um jogador pode mentir para você e você não precisa tipo falar assim, ah, mas isso é verdade, faz uma rolagem. O interessante é ter essa conversa. Claro que existe rolagens, obviamente é um sistema de D20, porém o objetivo de resolver as coisas mais na lábia é interessante. E se existe sociedade secreta, existe traidores de verdade, alguns jogadores que querem destruir o mestre de alguma forma, também é algo interessante. Se permita fazer dessa forma, se entregue à paranoia. E isso realmente é o mais legal. Se você sentir que um jogador está fazendo planos contra você, quebre a perna dele. Da mesma forma que quando ele tiver a oportunidade, ele vai quebrar a sua. E essa troca de quebra de perna é a experiência que a paranoia quer trazer. O interessante é que a sociedade dentro desse Alpha Complex é feita de castas, e cada casta corresponde a um tipo de cor dentro do arco-íris, começando no infravermelho e acabando no ultravioleta. Então é interessante que você, como informação geral de tudo, no livro ele traz todas as informações que cada uma das castas tem, você pode realmente ir evoluindo os seus jogadores desse jeito. Não existe necessariamente nível, eu sou nível 2, nível 3, nível 5, existe sim uma progressão, porém a maior progressão está na escala de informações que você recebe, e esse é o mais legal desse jogo. Porque você pode morrer com um tiro sendo um infravermelho ou um ultravioleta. A diferença são o quanto de informações você é capaz de conseguir para resolver alguns problemas ou causar outros problemas. E essa diferença de castas é interessante porque, de acordo com que a pessoa vai evoluindo nesse grau de informações, ele começa a ter acesso a outras coisas. Então realmente é uma escala de poder, como se fossem níveis? Sim. Mas a grande diferença é que você pode ter, diferentemente de alguém que está no nível 1 contra um nível 20, que é impossível você vencer, dentro desse jogo da paranoia é um pouco mais fácil ter essa escala de batalhas, porque muitas vezes, por ser um universo futurista, um tiro de laser pode matar qualquer um, seja por um, seja pelo outro. E é interessante porque você consegue tanto incorporar personagens de diversos níveis, de castas, NPCs diferenciados, ou até mesmo dar privilégios para um ou para outro jogador, dependendo do tipo de jogatina que ele quiser desenvolver. E você, como mestre, pode realmente conversar anteriormente com um jogador e um outro para dar mais visibilidade para ele dentro das castas, não no jogo, mas sim nas castas, com o objetivo de gerar plots, conflitos e narrativas diferenciadas. Você tem um jogador especificamente que ele é um pouco mais lerdinho, beleza, deixa ele com, por exemplo, um azul ou um verde, que está um pouco mais acima na escala de importância e conhecimento, e veja o caos girando a partir de alguns outros jogadores que são um pouco mais safos, pegando as informações específicas de jogadores que são mais suscetíveis e possuem mais informações. O objetivo aqui é gerar caos, e esse estilo de castas é interessante para você ir modulando a sua narrativa. Uma outra coisa interessante aqui é algo que muitos jogadores têm muito medo, é perder personagem. Nossa, um TPK foi horrível, a morte do meu personagem, uma rolagem crítica matou matou meu personagem. Aqui não tem problema. Os personagens são puramente descartáveis, porque o objetivo aqui não é fazer com que um personagem se chegue em tal coisa, mas sim o objetivo desse cenário é fazer com que você tenha experimentações diversas. Como nesse universo todo mundo é um clone e é totalmente descartável, você pode se dar ao trabalho de simplesmente se jogar de um penhasco se você achar interessante, ou se quiser se resguardar para conseguir evoluir um personagem, porém, de uma forma interessante, você pode se dar ao luxo de fazer o que você quiser, porque mesmo que se você perca o seu personagem, você é apenas o personagem 1, depois você recebe o personagem 6 e não tem problema nenhum. Então o legal disso é que, em alguns momentos, naquele momento mais derradeiro e tenso, não sei se eu faço ou não faço, porque eu posso perder o personagem, aqui existe uma liberdade maior. O importante é você ter um conhecimento assim, mais, vamos assim, jogabilístico, né, de gamificação, para que também não fique um samba do crioulo doido e você se mate à torta à direita, porque também não começa a ter graça. Tente evoluir o seu personagem dentro do mundo de Alpha Complex, porém saiba que você tem esse resguardo. Porque como você é um clone, obviamente é mais fácil de conseguir, porque é só tirar a cópia do anterior. Então se dê a liberdade de fazer loucuras, mas também cuidado para também não fazer com que o mestre te dê 15 personagens, porque você é um louco e não desenvolve direito o que você quer fazer. Como eu falei, esse jogo é de traição e confiança.
Então, se você gosta de um tipo de jogatina mais no storytelling, na conversa, nas tramóias, nas verdades, nas mentiras, esse é o tipo de jogo que você vai gostar. Porque aqui não é necessariamente de batalhas físicas, mas sim de batalhas mentais. Muitas vezes os dados vão te ajudar em algumas coisas, porém na grande maioria é o como você fala, é o como você faz que importa. Eu gosto desse tipo de jogo mais de storytelling, que depende mais do jogador, porque isso te permite trazer a criatividade que você tem e as informações que o jogador tem. Claro que as informações que o personagem tem vai ajudar você talvez numa rolagem, ou talvez em algumas dicas que o mestre pode dar, porém o seu background como pessoa ajuda bastante. Se eu tenho conhecimento básico de alguma coisa de Y ou Z, eu posso utilizar desses conhecimentos dentro do jogo, que não é metajogo, porque você pode trazer essa argumentação. Se você é uma pessoa já mais eloquente, que é utilizar da oratória para conseguir desenvolver mais a sua jogatina, você pode fazer isso da mesma forma. Então o interessante é você que ver que existem essas possibilidades, tanto das suspeitas, das traições, das tramóias, utilizando o seu background pessoal para conseguir desenvolver os personagens e assim criar uma jogatina bem mais interessante. O interessante aqui é que você possui missões pessoais, o meu objetivo é de X ou Y? Não. Basicamente, o jogo de RPG no cenário de Paranoia é você fazer realmente quests e side quests. O seu objetivo é fazer a missão recebida pelo computador, então você recebe a missão do computador, ou mais do que uma, e seu objetivo é fazer o máximo do melhor possível para que isso aconteça, ou não, porque isso que é o legal. Porque da mesma forma que você vai receber uma missão X, um outro jogador vai receber uma missão Y, seja ela igual ou diferente, que pode ser para te atrapalhar, para te eliminar, porém nunca saberemos. O mestre joga essas tramóias aí para um para outro, com o objetivo de fazer com que as coisas aconteçam e fique aquela sempre tensão no ar. Você vai confiar no seu melhor amigo, você vai confiar na sua namorada, você vai confiar no seu filho. Isso que é o legal da paranoia. Isso que é o legal da paranoia. Porque você não sabe em quem você deve confiar. Você olha para aquele seu rosto da sua namorada, linda, maravilhosa, que manda um beijo para você enquanto faz alguma coisa, e você pensa, ela está fazendo isso porque ela me ama ou ela está fazendo isso porque o personagem pede para fazer esse tipo de coisa? Então as missões recebidas que você tem, você pode utilizá-las para fazer o que você quiser. Eu quero destruir o computador, recebendo essas missões, ganhando a lealdade dele, e assim conseguindo informações, ou eu quero simplesmente fazer com que o circo pegue fogo, porque o importante é o caos. Fique aberto, fique à vontade, seja paranoico. Uma coisa interessante sobre esse cenário é o quesito da tecnologia um tanto nonsense. O legal é que, como nós estamos no universo da paranoia, os equipamentos também são um tanto diferentes. Então o mestre ele tem a liberdade de construir também alguns apetrechos que podem gerar algumas situações diferentes. Existe sim uma lista de apetrechos com uma quantidade de atributos que pode fazer, porém você fica aberto a construir alguns aparelhos. Por quê? Como o computador é paranoico, ele pode construir coisas, entregar outras coisas que podem gerar situações diferenciadas. O legal desse jogo, novamente, é a paranoia, que o nome próprio do jogo diz. É o caos generalizado. É imaginar que nós temos um computador que joga xadrez sozinho, porém ele tem medo das próprias peças, com medo que as peças eles possam destruí-lo de alguma forma. Por isso ele vai sempre colocando novas peças no tabuleiro com o objetivo de se proteger. Porém, com o tempo ele começa a ficar paranoico e fica com medo das novas peças que ele coloca. E assim por diante. Então é legal você ver esse tipo de construção, e como você sempre tem um medo de ser destruído, você vai colocar um bicho mais forte, depois um bicho mais forte, depois um bicho mais forte, e começa a construir um power creep louco. Por quê? Porque a paranoia vai chegando, até que chega uma hora que quer limpar tudo, chega, mete uma bomba atômica e acaba com tudo isso e começa novamente. Então interessante realmente é o caos generalizado, os apetrechos diferentes, a paranoia para lá e para cá, as missões suicidas e com certeza o caos na paranoia. O legal e interessante do timbre da história, o tom da história, é que você pode tanto levar para um lado mais obscuro, onde as tramas acontecem, porém você pode levar para um lado muito sádico se você quiser, ou até mesmo cômico se você quiser. O lado sádico, obviamente, não estou falando para você fazer um negócio muito dark ou mais 18, mas sim o sadismo está dentro
pequenas problemáticas que você vai colocando. A pessoa chega lá e tem uma puta burocracia, a pessoa chega lá e precisa rolar uns dados muito altos, então você começa a colocar algumas dificuldades, assim, super nonsense, não faz sentido ser tão difícil abrir uma porta. Porém, o legal é novamente criar esse caos. Então gerar algumas problemáticas de humor, onde rolagens toscas acontecem coisas engraçadas ou coisas absurdas acontecendo do nada, sim, porque como estamos num universo paranoico, você muitas vezes não sabe o que pode ser verdade, o que pode ser realidade. E com isso você fica naquela dúvida, o que é, o que não é, o que aconteceu. O cara fala, ó, abre a porta, faz uma rolagem, você tira 20, não consegue, o outro tira 3, consegue. Por que não faz sentido? Mas isso que é o legal. Claro que também fazer totalmente lá caramba, onde você fala assim, não, eu vou fazer isso na pura sacanagem, também não é algo interessante. O jogo também te ajuda dando algumas opções de onde você pode ser mais sádico, onde você pode ser mais engraçado, para não virar simplesmente a lá mestre e ele que decide. Então o interessante é você ter sempre essas informações. Você, mestre, ter as informações, e o jogador não necessariamente. Você pode estipular uma regra que, para um jogador X, número alto é fracasso, número baixo é sucesso, e deixa ele jogando. O interessante é os jogadores não terem as informações. Esse que é o legal, esse que é o caos do negócio. Isso que se torna um jogo sádico e humorista. Fazer você considerar que o 20 para um é como se fosse o 1 para o outro. E inverte, ou, no caso, números pares correspondem a sucesso, números ímpares correspondem a insucessos. A regra você estabelece. O universo é seu, você controla, você é o computador. Então com isso você pode estipular algumas regrinhas e você pode dar essa informação para o jogador ou não. Você pode colocar para ele o seguinte, olha, o seu dado é invertido, ok? Números baixos correspondem à potência dos números altos. Então o cara vai lá, joga um 20 e o mestre fala, a porta não abriu. Os caras vão falar assim, caramba, o maluco gritou e não consegue abrir a porta, nem vou tentar. Então é interessante você gerar essas regras, o personagem sabendo ou não, você pode falar assim, olha, você não sabe como é a potência dos seus dados. Joga aí. O cara joga um 4 e fala, beleza, abri. A pessoa, beleza, é algo fácil. O cara tenta abrir, não consegue, precisa tirar um número alto pra caramba, porque o 4 da pessoa na verdade era um 16. Então você pode ir construindo todo esse sadismo, porque a regra do jogo é, não existe regras. Na verdade, até existe, mas quem define é o computador. O jogador é apenas um boneco. E como eu falei, o mais importante disso são as informações. Você, computador, precisa conhecer todas elas. Todas elas que serão passadas para os jogadores. Os jogadores em si não vão saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, ou qual é a informação que você passou para os outros. E quanto mais claro você deixar isso, dizendo, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu, é interessante pelo fato de que cada um recebe alguma informação. Algumas pessoas podem, nossa, mas eu não recebi nada, todo mundo está recebendo no papelzinho. Aí do nada o cara recebe uma mensagem do Zap. Então essa brincadeira de quem recebe, quem não recebe, quando recebe, isso que é o mais legal para criar essa tramóia, para criar essa paranoia, para criar esse descontentamento e criar esse tipo de situação. Você pode querer fazer totalmente, eu vou mandar dentro do WhatsApp, caso eu queira fazer o presencial, eu falo, todo mundo mantém o WhatsApp aberto, porque vocês podem usar a qualquer momento entre vocês e comigo. Vocês podem criar grupos, vocês podem ficar sozinhos, vocês podem chamar alguém especificamente. O jogo é totalmente à base de informações. Se você quiser passar todas as suas informações para o jogador com a verdade, sabendo que ele pode trair a qualquer momento, pode fazer. Quer fazer uma aliança despreparada? Pode fazer. Quer fazer uma aliança com o mestre? Pode fazer. O objetivo aqui é troca de informações, segredos, tramóias, traições e, obviamente, paranoia. Então, pessoal, esse aqui foi o cenário de paranoia para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem algum cenário de RPG específico ou algum cenário de Magic que eu estou fazendo agora nas sextas-feiras, deixe aqui nos comentários que com isso eu posso ir pesquisando e trazendo mais informações para vocês. Use a busca das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!